Bom dia! Estamos reunidos mais uma vez aqui nesse canal e nesse horário para que juntos possamos oferecer o nosso culto ao nosso Deus. E esse é um tempo que eu quero encorajar você a realmente olhar e pensar como uma oportunidade de oferecer um culto a Deus. Mais do que apenas você assistir a louvores e a um sermão aí da sua casa, onde você estiver, eu gostaria que você pensasse nisso como uma oportunidade de você cultuar a Deus. Se você tem a sua família aí, eu espero que você possa reunir os membros da sua família e que você possa dedicar tempo de louvor, de adoração, de ouvir atentamente a palavra de Deus e ouvir ao que o Espírito de Deus tem para falar com você nesse momento. Evidentemente, esse é um tempo excepcional. Nós estamos ainda numa pandemia e nós estamos tendo que fazer os nossos cultos, as nossas reuniões dominicais dessa maneira. Mas eu gostaria de encorajar você a usar desta oportunidade para cultuar a Deus, porque junto com você, não aí na sua casa, não onde você está, mas nesse momento nós temos muitos irmãos, irmãs, muitas pessoas unidas, participando desse momento em um só Espírito, em uma só fé, em uma só esperança. Então nós vamos cantar juntos. Eu gostaria de encorajar você a cantar as canções que serão projetadas aí na sua tela. Eu gostaria de encorajar você a parar realmente e refletir na palavra de Deus. Desligue qualquer coisa que chame a sua atenção, a não ser esse vídeo, e ofereça o seu culto racional a Deus nesse momento. Vamos orar juntos. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo, obrigado por esse dia, obrigado por Tua presença, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade, mesmo em momentos difíceis como esse, de oferecermos ao Senhor o nosso culto racional e de fazermos isso como igreja, separados fisicamente, mas unidos em um só Espírito, em uma só fé, em uma única esperança diante de um único Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe esse momento, que o Senhor abençoe esse tempo, que o Senhor abençoe este ato de cultuar ao Senhor com Tua presença e com o Teu Espírito Santo falando aos nossos corações, nos encorajando, nos edificando nesse momento, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém e amém. Que Deus abençoe o nosso culto nessa manhã. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu. Para satisfazer o Criador, Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou
o seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Estás aqui, movendo-se entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, trabalhando em nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, no centro entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, trabalhando em nós. Te adorarei, te adorarei. Tu és caminho, Deus de milagres, verdadeiro, luz nas trevas. Meu Deus, esse é quem tu és. Tu és caminho.
deixarás de agir. Mesmo que eu não veja Deus cuidar, mesmo que eu não sinta Deus agir, não deixarás de agir, não deixarás de agir. Mesmo que eu não veja Deus cuidar, mesmo que eu não sinta Deus agir, não deixarás de agir, não deixarás de agir. Mesmo que eu não veja Deus cuidar, mesmo que eu não sinta Deus agir, não deixarás de agir, não deixarás de agir. Deus de milagres, verdadeiro, luz das trevas, meu Deus, esse é quem tu és. Caminho, Deus de milagres, verdadeiro, luz das trevas, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus de milagres, verdadeiro, luz das trevas, meu Deus, esse é quem tu és. Tu és caminho, Deus de milagres, verdadeiro, luz das trevas, meu Deus, esse é quem tu és. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Segundo o texto que nós acabamos de ver ali no Mar da Galileia, esse milagre do Senhor Jesus andando sobre as águas acabara de acontecer. Nós vemos ali que nesta mesma região do Mar da Galileia, outros grandes milagres que o Senhor Jesus fez. Essa região estavam aquelas pequenas cidades de Betsaida, Cafarnaum, Corazim, onde o Senhor Jesus operou vários milagres
e pregou o seu evangelho de arrependimento e fé. Nós vemos nesse texto que pouco antes o Senhor Jesus havia multiplicado os pães e peixes, alimentando uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Esse milagre havia feito com que aquela multidão ficasse alvoroçada de jamais ter visto algo daquela forma. Jesus ele despede então seus discípulos, ele de uma maneira enfática faz com que eles saiam e comecem a remar, indo em direção ao meio desse chamado Mar da Galileia, que é um lago, e ele vai orar. Foi nesse milagre que pela primeira vez os discípulos puderam reconhecer e falar claramente que Jesus Cristo era o Messias. Esse milagre, ele vem cercado de uma situação que nos faz pensar num dos sentimentos que nós temos em vários momentos da nossa vida, principalmente como esse que nós atravessamos agora. Quando nós nos sentimos realmente sobrecarregados e cercados do medo. E nos faz lembrar de lições que nós podemos aprender com esse texto, ainda que eu tenha medo, ainda que nós estejamos com medo, ainda que nós possamos ficar apavorados, como nós podemos e devemos reagir à medida que nós nos deparamos com o exemplo que a Escritura nos contempla. Ainda que eu tenha medo, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ouvir a voz do Senhor. Quando olhamos para o texto, vemos ali no versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Você pode imaginar quantos sons, quanto barulho aqueles discípulos estavam ouvindo. O vento era forte, o vento soprava contra a direção que aquela navegação, que aquele pequeno barco estava tentando ir. E eles remavam e eles se esforçavam para que pudessem ir em uma direção e o vento fazia com que as ondas castigassem aquele barco. O verbo que descreve isso para nós ali nesse momento nos diz que é como se aquele barco estivesse sendo torturado, estivesse sendo incomodado de uma maneira profunda por aquele vento e aquelas ondas. Com certeza havia muito barulho. Barulho do vento, barulho das ondas, barulho da madeira que rangia sendo sacudida pelas ondas daquele mar. Barulho das vozes que gritavam comandos para aqueles que estavam ajudando na navegação e talvez daqueles que clamavam por misericórdia no meio de uma situação que eles não estavam acostumados a viver. Havia muitos e distintos sons. E no meio disso tudo, às 3 da manhã, quando eles estavam no meio do lago e não esperavam mais nada que pudesse acontecer, além de passar por aquele momento e talvez conseguir atravessar aquele vento tempestuoso, eles veem alguém andando sobre as águas. Eles não estavam mais perto da borda ali, eles não estavam mais perto da margem do lago, mas eles estavam muito distantes e alguém vem andando na direção deles. Imagine o temor dessas pessoas. Você já sentiu em algum momento com tanto medo que você conseguia ouvir o seu próprio coração pulsando? Quando o momento de tensão é tão grande e que você fica em alerta e o seu corpo está alerta, seu coração acelera e é como se as batidas do seu coração estivessem ressoando sobre os seus ouvidos. Aqueles discípulos gritaram desesperadamente com medo. Essa era a reação que eles tinham. Mas no meio daquele momento aterrorizante, eles ouvem uma voz. E uma voz
que era conhecida, uma voz que os faz lembrar de algo ou de alguém. O Senhor Jesus diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e eles a seguem. Essa voz, ela vem para nos acalmar, para nos ajudar a sair do meio desse estado de pânico e desespero e poder focar naquilo que é mais importante. O próprio Senhor iria adiante de nós para nos proteger e nos guardar. Diz a palavra de Deus em Deuteronômio 31, versículo 8, quando ele fala para Josué: não tenha medo, não desanime. Ou no texto de Isaías, tão conhecido por nós, que nós temos lido e relido tantas vezes na nossa caminhada cristã, onde diz: mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Isaías 43, de 1 a 3. Quando nós nos depararmos com essa situação em que o medo toma conta de nós, essa é a voz que nós precisamos buscar ouvir. Não todo o barulho, não todo o som, não toda a distração que está ao nosso redor, mas esta voz que fala para mim e que fala para você: não temas. A voz do Senhor é a voz que diz: venha. Jesus, ali em Mateus 11, 28, diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A voz do Senhor Jesus é aquela que nos lembra que precisamos crer e não duvidar, mas crer naquele que morreu e ressuscitou. Ele diz ali: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, João 14, 1. E ainda, no momento da ressurreição de Lázaro, ele fala: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João 11, 25. Momentos de tempestade, momentos de dor, momentos de escuridão, momentos em que o nosso coração, em que a nossa alma, o nosso espírito fica petrificado, às vezes congelado pelo medo, é um momento em que nós precisamos ouvir a sua voz. Deus sussurra a nós na saúde e prosperidade. Mas sendo maus ouvintes, deixamos de ouvir a voz de Deus. Então ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. Aí, então, ouvimos o ribombar da sua voz, diz C.S. Lewis. Em momentos desse, ainda que eu tenha medo, eu preciso obedecer. Obedecer ao Senhor. Jesus, no meio daquela tempestade, responde a Pedro, que pergunta se realmente é o Senhor, se realmente és tu. Fala para que eu vá, fala para que eu ande sobre as águas. E a palavra de Jesus é: venha. Nós precisamos obedecer a palavra do Senhor.
A primeira coisa é ouvir essa voz, e a voz do Senhor é a sua palavra. A voz do Senhor é através da oração, a voz do Senhor é através dos seus cânticos, a voz do Senhor é através da sua meditação, a voz do Senhor é através da inspiração que a palavra de Deus traz viva e eficaz às nossas vidas. Mas não adianta ouvirmos apenas, é preciso praticarmos, mesmo em meio a uma tempestade. É preciso que possamos vencer o medo e sermos obedientes a esta palavra. Se você notar nesse texto, a primeira direção de Jesus aos discípulos é que eles entrassem no barco e fossem em direção ao meio daquele lago. Muitas vezes a obediência dos discípulos de Jesus nos levará a situações difíceis. Andar com Cristo, caminhar com Cristo, ser um discípulo de Jesus, é obedecer a sua palavra, tomar sobre nós a sua cruz e o seguir. Muitas vezes, em alguns momentos da nossa vida, nós nos colocaremos em situações onde vai haver certo risco devido à nossa fé e à fidelidade, à obediência aos ensinamentos do Senhor Jesus. Jesus direcionou os seus discípulos para o meio daquela tempestade, daquele vento que batia impetuoso sobre aquelas ondas e sobre aquele barco. Seguir o Senhor Jesus, mesmo que seja numa situação hostil, uma situação de risco e de perigo. A direção de Deus nos manda em alguns momentos para águas revoltas. Ainda citando C.S. Lewis, nós podemos dizer: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente não lhe aconselharia o cristianismo. Seguir a Cristo é negar-se a si mesmo e tomar a cruz do Senhor Jesus sobre nós. Obedecer em direção à tempestade. Mas no meio da tempestade, algo sobrenatural acontece. E é o momento em que nós temos a oportunidade de experimentar algo que nós jamais poderíamos experimentar em nossa caminhada cristã, se não fosse por situações que desafiassem a nossa fé, a nossa coragem, a nossa fidelidade e a nossa obediência ao Senhor Jesus. É no momento dessa tempestade que Jesus olha para Pedro e diz: venha. E é nesse momento em que ele ousadamente sai daquele barco e começa a andar na direção do Senhor Jesus. Tinha de ser alguém com um espírito ousado para desejar isso, mas mais ousado ainda para agir, diz Bishop Hall no comentário bíblico de Fawcett. São esses momentos de grande desafio que também podemos conhecer o grande poder do nosso Deus. São momentos desses que nós podemos experimentar mais intensamente a glória e o poder do Senhor Deus. Onde nós vemos a sua provisão, onde nós vemos a sua cura, onde nós vemos o seu milagre acontecendo em nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor. São momentos como este que nós fortalecemos a nossa fé. Os momentos em que enfrentamos os nossos medos com o nosso Senhor são momentos onde nós podemos crescer em nossa fé, desde que nós decidamos obedecer. Cristo ordenou que Pedro viesse, não apenas para que ele andasse sobre as águas e conhecesse o poder do seu Senhor,
mas para que conhecesse a sua própria fraqueza. Quando nós percebemos a majestade, a magnitude do poder do Senhor Jesus e daquilo que Ele pode fazer em nós, através de nós, nós percebemos a nossa fraqueza. Pedro viveu isso dessa maneira intensa. Quando ele saiu para caminhar durante essa tempestade sobre as águas com o Senhor Jesus, indo na sua direção, passo após passo, mesmo com o vento e com as ondas, ele permaneceu firme, não porque ele estivesse sentindo uma manifestação de um poder sobrenatural sobre ele, mas porque ele confiava e permanecia confiante, olhando para o Senhor Jesus. O momento em que ele tirou o seu foco de Cristo e começou a prestar atenção em tudo que estava à sua volta e todos os sons e barulhos ao seu redor, e não na palavra venha do Senhor Jesus, foi o momento em que ele começou a se afogar. Pedro, mesmo sendo ousado, ele deixa de focar no Senhor Jesus por causa do medo. E porque o medo toma conta do seu coração novamente. Ainda que nós tenhamos medo, nós precisamos aprender a obedecer os ensinamentos do Senhor Jesus. Nós ainda precisamos aprender a crer no Senhor Jesus. Precisamos saber crer no Senhor Jesus, ainda que nós estejamos com medo. Jesus disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? No momento em que Pedro começa a se afogar, Jesus imediatamente, o texto diz, imediatamente, estica a sua mão e puxa Pedro para ele e o conduz de volta para o barco. Cristo espera de nós que possamos crer nele, mesmo quando estivermos assustados. Nossos atos de fé não são frutos de nossa coragem pessoal, mas fruto da atuação do Espírito Santo em nós e da força que nós temos tirado da pessoa do Senhor Jesus à medida que focamos nele os nossos olhos e a nossa fé. Jesus, o autor e consumador da nossa fé, como diz o texto em Hebreus, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, podemos crer nele porque ele é Senhor. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Jesus Cristo, o Criador, Jesus Cristo, o Senhor de toda a criação, Jesus Cristo, aquele que anda sobre as águas, Jesus Cristo, aquele que comanda os ventos e as ondas que cessem e a bonança, porque a natureza obedece à sua voz. Jesus Cristo que comanda que aquelas águas se transformem em vinho, e isso acontece porque Ele tem poder sobre toda a criação. Jesus Cristo que diz àqueles paralíticos que levantem e andem, aquele cego para que veja, aquele leproso para que seja limpo. Jesus Cristo, Filho de Deus, é Senhor. Tem autoridade, tem poder, tem domínio. Ele é o Senhor, o Filho de Deus, o Messias que havia sido prometido, Jesus Cristo. Nós podemos crer porque Ele é Senhor. Assim, aqueles discípulos puderam ver a manifestação sobrenatural de Cristo. E ali no final do texto, ali no capítulo 20 de João, do Evangelho de João, ele nos escreve dizendo: mas estes milagres
foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Nós podemos crer porque Ele é Senhor. Nós podemos crer, mesmo em meio ao medo, porque Ele é Salvador. Nós não falamos de um Deus distante, de um Deus ausente, de um Deus de uma história que não se relaciona conosco, de um Deus morto. Nós falamos de um Deus que é presente, que é Salvador. Veja bem, quando Pedro começou a duvidar novamente em seu coração, por causa do seu medo e do medo que ele tinha daquele vento, daquelas ondas, daquela situação e da onde ele se encontrava, Jesus imediatamente estende a mão e o resgata. Jesus está sempre ao lado daquele que está pronto a clamar por ele. Jesus está sempre ao lado daquele que diz: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Quantos de nós, durante esses últimos anos, temos sofrido, temos nos sentido afogados, submersos, totalmente dominados por sentimentos, por emoções, por medo, por tristeza, por desesperança, por necessidades, por enfermidades, pelo luto, pela dor que tem dilacerado as nossas famílias e os nossos corações. E Jesus está ao nosso lado, apenas esperando que você e eu possamos dizer: Senhor, salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. E a sua mão se estenderá imediatamente para nos puxar e resgatar dessa dor, dessa escuridão, desse momento terrível em que você possa estar vivendo. Jesus é o Salvador. Ele é o único. Não há outro nome debaixo dos céus e da terra no qual venhamos a ser salvos. Não há outro nome pelo qual cheguemos ao Pai. Ele mesmo disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque Ele, somente Ele, é o Salvador. Você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa, até que Jesus é tudo o que você tem, diz Tim Keller em uma das suas mensagens. Jesus, Ele é o companheiro. Ainda que eu tenha medo, eu posso crer em Jesus, porque Ele é companheiro. Quando entraram no barco, o vento cessou. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Senhor e Jesus é o nosso Consolador, aquele que nos conforta, aquele que nos abraça. Jesus, ao retirar Pedro, o segura pela mão e o leva consigo. E juntos eles entram naquele barco, e à medida que juntos estão ali naquele barco com todos os outros discípulos, o vento cessa e as ondas param. Jesus não nos chama para sermos salvos e vivermos uma vida distante dele, mas que em meio à tempestade dessa vida e que em meio às situações que nós enfrentamos, possamos caminhar com Ele até a bonança, durante o período de tranquilidade e quando enfrentarmos novamente situações adversas. Jesus é o nosso companheiro, o nosso Consolador. Aqueles que estão sozinhos, aqueles que estão sentindo o peso da solidão, por causa dessa pandemia e do isolamento necessário em que muitos estão vivendo, Jesus é o maior e mais precioso companheiro para a sua vida. Faça como Pedro e diga: Senhor, salva-me.
Senhor, resgata-me. Senhor, abraça-me. E você sentirá a presença viva de Cristo envolvendo a sua vida, porque Ele é o Consolador. Jesus diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração. Nem tenham medo. João 14, 26 e 27. Jesus tem paz. Jesus tem o consolo, o conforto, o companheirismo que nós precisamos para a nossa vida. E Ele ainda afirma ali em Mateus 28, 20, eu estarei sempre com vocês. Uma vez que você decidiu se entregar a Cristo, você pode ter a certeza, a confiança inabalável na sua palavra, em quem Ele é. Ele jamais te abandonará, Ele jamais te deixará. Por onde quer que você vá, aonde quer que você esteja, Jesus sempre estará com você. Porque no fim de toda essa experiência magnífica, no meio de todo este momento de pavor que se transformou nessa experiência abundante da graça e da presença do Senhor Jesus, aonde você pode aprender a ouvir a sua voz, obedecer seus ensinamentos, crer em quem Ele verdadeiramente é. Os nossos olhos são abertos para, como os discípulos, poderem finalmente dizer: então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Ainda que nós tenhamos medo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele está presente para nos amparar, nos acompanhar, nos confortar, nos fortalecer, nos animar e nos fazer andar sobre as águas, se for preciso. Creia no Senhor Jesus. Confie no Senhor Jesus, porque verdadeiramente e somente Ele é Deus, Senhor Todo-Poderoso. Vamos orar. Pai bendito, te louvamos pela palavra, Senhor, e clamamos agora que aonde estiver, ó Deus, alguma pessoa nos ouvindo neste momento, enfrentando um momento de dor e dificuldade, de tremendo medo, de pavor, de ansiedade, de desesperança, que o Senhor os alcance, que essa presença de Jesus que segura as nossas mãos quando nos afogamos no meio das nossas dores e das nossas lutas. Senhor Jesus, que eles possam sentir a Tua mão resgatando-os do fundo desse poço e caminhando com eles até a segurança da Tua paz e da Tua companhia. Jesus, Filho de Deus, visita as nossas vidas para vencermos todo e qualquer tipo de medo que venha a apavorar e a amedrontar nossos corações e nossas vidas. Nós clamamos e nós cremos em Ti, Jesus, Filho de Deus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana.
O universo
Graças a Deus por esse tempo, graças a Deus pelos cânticos, graças a Deus pela sua palavra que tivemos a oportunidade de ouvir nessa manhã e pudemos aprender então a como enfrentar os temores, como enfrentar momentos difíceis, no momento de tempestade, da escuridão, do medo, como enfrentar isso quando nós ouvimos a voz do nosso Senhor Jesus, quando nós obedecemos a Ele, quando nós nos movemos em direção a Ele, em obediência a Ele. Então eu gostaria de encorajar você a guardar essas palavras no seu coração e se você foi abençoado nessa manhã com esse culto e com essa palavra, eu gostaria de encorajar você a compartilhar isso com outras pessoas que precisam ouvir a voz de Deus nesses momentos difíceis, nesses momentos escuros, nesses momentos de tempestade em que nós todos estamos atravessando nessa pandemia. Eu quero também dizer para você que se você puder nos ajudar, além de compartilhar essa mensagem, assine o canal, caso você não seja assinado, e coloque aí o seu joinha, a sua curtida nesse vídeo. Isso ajuda esse vídeo a ter mais visualizações e alcançar mais pessoas. É uma maneira de fazer com que essa palavra alcance mais pessoas. Então, se você puder fazer isso, eu quero encorajar você a fazê-lo e nos ajudar a essa mensagem chegar mais longe. Quero dizer também que esse sermão e todos os outros sermões que são compartilhados e pregados no Projeto 242, você encontra nas plataformas Google Podcast e Apple Podcast. E você pode, então, acessar esses sermões e você ouvir novamente e compartilhar essas mensagens com outras pessoas. Se você foi abençoado também, você pode olhar aí e apontar o seu celular para o QR Code na tela e você entrar em contato conosco. Compartilhe conosco a sua história, o seu testemunho, o modo como Deus tem usado desses cultos para abençoar a sua vida. Nós gostaríamos muito de ouvir de você. E também, se você tiver perguntas ou questões que quiser fazer a nós, fique à vontade, use também essa forma de entrar conosco e nós estaremos respondendo às suas perguntas e qualquer coisa que você queira saber sobre nós, nossa comunidade, fique à vontade para entrar em contato conosco. Vamos orar juntos. Deus, muito obrigado por esse culto. Obrigado por esse momento de cultuar ao Senhor, juntos aqui em um só Espírito. Eu peço que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos, irmãs, cada pessoa, cada ouvinte, cada um que esteve sintonizado, conectado, assistindo a esse momento e participando na sua casa e recebendo a palavra em seu coração e recebendo do Senhor em sua vida. Eu peço que nós possamos juntos continuar caminhando em direção a Jesus, com os nossos ouvidos atentos à voz de Jesus e com o nosso espírito disposto a obedecer-lhe em tudo em nossa vida. E que ao fazermos isso, que nós possamos sinalizar o reino de Deus para todos aqueles que estão precisando desesperadamente encontrar o caminho da esperança, o caminho da salvação, a luz do Evangelho por meio de Jesus Cristo. É isso que eu te peço, para a glória, honra e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe todos vocês, tenham uma boa semana e espero que nós possamos nos encontrar novamente aqui nesse canal no próximo domingo. Lembrando que você pode acessar outras mensagens dessa série no link ao lado e também todas as nossas mensagens nas principais plataformas de podcast.